séance ou un autre concept? Uma sessão ou um outro conceito? Séance? Uma sessão? Oui, une séance. Qui a envie? Quem tem vontade? Jesus, bota o lenço na mão. Não dá problema. Não dá problema. Como é seu nome? Ingrid. Eu vou falar aqui de uma questão Je vais parler ici d'une question do que eu estou trabalhando ultimamente na minha terapia. que je travaille dernièrement dans ma propre thérapie. É algo assim novo para mim C'est quelque chose de nouveau pour moi e complicado também, difícil. et aussi compliqué, difficile. Como lidar com uma questão familiar Donc c'est comment me relationner avec une question familiale na qual o meu relacionamento com meu pai não é bom dans laquelle ma relation avec mon père n'est pas bonne e atualmente ele está precisando de uma doação de rim. et actuellement il a besoin d'une donation des reins. Donation. Gagner vers un transplant. Quand le rein, voilà, transplant de rein. E que algumas pessoas estão fazendo exames para doar esse rim. Et donc certaines personnes font des examens pour voir s'ils peuvent aider son père en lui fournissant un rein. E nós, os filhos, eu e meu irmão, Donc nous, les frères, sequer pensamos na possibilidade. nous, on ne pense pas à cette possibilité-là de la faire. E parece que, assim, é como se ele nas entrelinhas Et donc c'est comme si lui, entre les lignes, d'une façon un peu velée, pedisse por isso. demandait ça. E ao mesmo tempo, para mim, Et en même temps pour moi, é como se ele não tivesse esse direito. c'est comme s'il n'avait pas ce droit. O quanto é duro Comment c'est difficile no corpo até dans le propre corps falar isso, parler de ça, mas é real mais c'est réel no meu sentir. dans mes sensations. Qu'est-ce que ça mobilise toi quand tu penses à ça? O que te mobiliza quando você pensa nisso? Par exemple, Por exemplo, agora, Assim, eu trouxe o assunto donc, j'ai amené cette question, ce sujet, porque eu falei com ele ao telefone no intervalo que eu estava aqui. parce que je lui ai parlé au téléphone pendant les pauses qu'on a eues ici. E fiquei com um mal-estar. Et donc, je me sens un peu mal, je suis mal à l'aise, je suis resté comme ça. Quando ele me disse que estava acompanhando a sua mulher atual Quand il me disait qu'il était en train d'accompagner son actuelle femme neste processo de exames que ela está fazendo. dans ces processus de faire des examens. Et quand tu dis que tu étais mal à l'aise, c'est quel sentiment, quelle sensation viennent toi? quando você disse que você estava se sentindo mal, que tipo de sensação veio para você?
na conscience bébé. Eu não acredito que eu tenha essa disponibilidade sentimental comigo. Parce que je ne crois pas que j'ai cette disponibilité sentimentale avec moi. Donc, est-ce que je peux comprendre, est-ce que je comprends juste que c'est à la fois une impossibilité, Então, se eu estou compreendendo bem, é ao mesmo tempo uma impossibilidade, mais en même temps aussi un refus? mas também uma recusa. É. Oui, Un refus parce que tu ne te sens pas dans une bonne qualité de relation avec lui, uma recusa porque você não se sente numa boa qualidade de relação com ele, qui ne te donne pas envie d'aider que não te dá a vontade de ajudá-lo. É, sim, é como se... Oui, c'est comme si, Como ele nunca foi presente na minha vida comme il n'a jamais été présent dans ma vie, e teve as oportunidades de ser, et il a eu les possibilités de l'être, eu não me sinto disponível para ser presente para ele agora, je ne me sens pas disponible pour l'être pour lui maintenant. neste sentido. C'est dans ce sens-là. D'accord. Et quel est le problème? Então, qual o problema? Ao mesmo tempo é estranho ter a sensação que meu pai pode estar precisando de mim Não, e como eu eu não pensei. quero ajudar. En même temps, c'est étrange de pouvoir penser que mon père a besoin de moi et je ne peux pas l'aider. Não é confortável essa sensação. Donc, ce n'est pas confortable cette sensation. Oui. Sim. Et qu'est-ce que tu souhaites? Que cette sensation devienne confortable? E então, o que você deseja? Que ela se torne confortável? Seria bom. Ça serait bien. Seria bom. Seria bom conviver melhor com essa decisão. Assim. Ça serait mieux de bien convivre avec cette décision. Est-ce que ça veut dire que c'est un choix, mais un choix que tu n'assumes pas complètement? Quer dizer que isso é uma escolha, mas uma escolha que você não assume completamente? Não, assumo. Mas acho dura. Talvez eu não gostasse de estar nesse lugar dessa relação. Non, je l'ai fait, mais Eu c'est gostasse dur. de estar numa possibilidade melhor com ele a ponto de poder fazer isso por ele. Mais j'aimerais bien être dans une relation où je pourrais faire ça avec lui. Dans une autre possibilité de relation. É como se, claro, evidente, né? C'est comme si, évidemment, É, bien sûr, eu quisesse ter uma boa relação com ele, que tudo fosse diferente para mim nesse momento. que je puisse avoir une bonne relation avec lui en ce moment et que tout pourrait être différent. Donc ça, ce qui est en train de se passer maintenant te fait ressentir une certaine tristesse rétroactive. Então é como se o que você está sentindo agora te faz sentir uma certa tristeza retroativa Concernant l'insuffisance de qualité de votre relation. considerando a insuficiência de qualidade, né, dessa relação. É como se fosse algo perdido mesmo, que não tem como voltar atrás e recuperar. C'est comme si c'était quelque chose de perdu, qu'on n'a pas comment revenir en arrière et récupérer. C'est vrai. É verdade. Ça me paraît vrai, et je peux comprendre ta tristesse. Isso me parece verdadeiro e eu consigo entender, né, sua tristeza. É uma tristeza antiga. Mon ancienne tristesse. J'ai l'impression qu'il y a encore un peu de tristesse, Eu tenho a impressão que ainda existe, né, um pouco de tristeza. des regrets. Pelo menos assim,
lamentações, ressentimento. É uma sensação assim de impotência Donc c'est une sensation d'impuissance com relação ao resultado que chegou. en relation avec le résultat donc, qui aboutit. Oui. L'impuissance, on pourrait dire que c'est l'impuissance à changer le passé. Podemos dizer então que a impotência, na verdade, mudou o passado. Non, à changer ce qui s'est passé. Ah, mudou o que aconteceu. Sim, de certa forma, sim. Oui, d'une certaine façon. Mais la question c'est qu'en est-il de ton impuissance aujourd'hui Mas a minha questão é como estaria a sua impotência hoje par rapport à votre relation? com relação a essa relação Enorme. enorme, Et grande. grande impuissance. É difícil conversar até com ele, Difficile même de parler avec lui, tanto pessoalmente quanto por telefone. personnellement ou par téléphone. Nessa última conversa, eu só consegui dizer boa sorte nos exames. Dans ce dernier coup de fil, j'ai seulement réussi à lui dire bonne chance avec les examens. J'ai seulement réussi à lui dire bonne chance avec les examens. É uma coisa assim, bem do estilo, não posso fazer nada por você. C'est bien du type je ne peux rien faire pour toi. Não é uma coisa assim que seja da minha pessoa isso. Et ce n'est pas quelque chose qui soit de ma personne. Não ajudar, não estar aí para o outro, principalmente se for alguém que tenha maiores laços comigo. Ne pas aider, ne pas être présent pour un autre, principalement s'il a une certaine liaison avec moi. O fato de eu não estar sendo companheira nesse momento, em nenhum sentido, é incômodo. Donc le fait que je ne suis pas solidaire avec lui en ce moment, Mais il y a quelque chose de bizarre parce que à la fois je comprends bien la distance à laquelle tu sembles être par rapport à lui. mas tem algo estranho, né? Ao mesmo tempo eu consigo bem entender essa distância que você tem com relação a ele. Je comprends aussi quelle est la suite d'une longue histoire. E eu entendo também que é o que veio a seguir de uma longa história, né? Assim, Mais je ne suis pas convaincu que tu as envie de rien faire. mas eu não estou convencido de que você não tenha vontade de fazer. Ou de não fazer nada. Pode ser que exista uma vontade. Donc oui, c'est possible qu'il existe une envie. Ce que je crois, ce qui me semble comprendre, en tout cas ce que je capte à tort ou à raison, tu me diras dans ce que tu dis, O que eu estou achando entender, ou talvez de forma equivocada, mas pelo que você está me dizendo, c'est que tu n'as envie de rien faire, é que você não está com vontade de fazer nada de ce qu'il attend de toi. do que ele espera de você. Mais ça ne veut pas dire que toi, à partir de toi et de ton désir, tu n'as envie de rien faire. Mas não quer dizer que a partir de você ou do seu desejo você não tenha vontade de fazer nada. Com certeza. Oui, c'est sûr. Parce que je vois à quel point ça te préoccupe et comment ça crée une espèce de tension et de conflit pour toi. Porque eu vejo a que ponto isso te preocupa e cria uma espécie de conflito e tensão. Mas é bem isso mesmo, é bem nessa sutileza, gente. Oui, mais c'est bien ça, c'est bien dans cette façon subtile de... Ok. Alors si tu mets entre parenthèses pour un moment ce qu'il attend de toi, Bom, então se você colocar por pequeno instante entre parênteses o que ele espera de você, et que toi tu es attentive à
peux désirer, ce que tu peux souhaiter. E se você prestar atenção no que você deseja, do que você quer, Qu'est-ce qui vient? o que vem? Qu'est-ce que tu sens? O que você sente? Eu ainda me sinto presa numa dificuldade mesmo de conseguir, talvez, admitir que eu gostaria de ajudar. Je me sens encore bloqué dans une certaine difficulté de pouvoir assumer que j'aimerais l'aider. Gostaria, assim, de, pelo menos, poder fazer um exame para saber se eu sou compatível ou não. J'aimerais peut-être au moins pouvoir être capable de faire l'examen pour pouvoir voir si je pourrais lui fournir ou pas. Moi j'ai une suggestion à te faire. Pour essayer de t'aider à explorer ton propre désir. Eu tenho uma sugestão para te fazer para poder te ajudar a explorar esse seu próprio desejo. Oublie pendant une minute, quelques minutes, Esquece por alguns minutos l'idée de l'aider. a ideia de ajudá-lo. Aider, non. Ajudar? Não. Et sois attentif à simplement à ce qui peut te pousser vers lui tout de suite. Mas a atenção simplesmente ao que pode te empurrar a ele, né, impulsionar. O que me impeça de fazer isso? Peut-être ce qui m'empêche de le faire, ça, Seja que eu sempre fiz o que eu achei certo para me aproximar dele. c'est que j'ai toujours fait ce qui me semblait paraître être le mieux pour être près de lui, E não deu certo. et ça n'a jamais marché. E agora eu acho que eu não tenho que fazer nada, mesmo que seja uma coisa boa para mim, que eu acho certo. Et maintenant, j'ai l'impression de croire que je ne dois rien faire, même que ça me paraît bon et que ça serait la forme correcte de le faire. Como se eu estivesse cansada Comme si de agir j'étais sozinha fatigué de le faire tout seul. e precisasse não agir. Et j'aurais besoin de ne pas agir. Est-ce que tu pourrais me redire ce que tu viens de dire à l'instant, Será que você poderia me dizer novamente o que você acabou de dizer? mais me le dire comme si j'étais ton père? Mas me dizê-lo como se eu fosse seu pai. Simplement pour faire l'expérience de le dire de manière directe et pas de le dire de manière racontée. Simplesmente para dizê-lo de forma direta e não contada. C'est la même chose que ce que tu viens A mesma coisa que você acabou de dizer. de dire. Parle-moi comme si j'étais. Fale comigo como se eu fosse. Quantas vezes eu tentei me aproximar de você Combien de fois j'ai essayé d'être plus proche de toi e eu não consegui. et je n'ai pas réussi. Agora, por mais que eu queira Et maintenant, bon, même en voulant beaucoup estar do seu lado nesse momento, être à tes côtés en ce moment, eu não consigo fazer. je n'arrive pas à le faire. Eu gostaria que você entendesse isso. Et j'aimerais bien que tu comprennes Nesse ça. momento é demais para mim. Que dans ce moment, à ce moment, c'est beaucoup pour moi. Qu'est-ce qui se passe quand tu me parles? Ce qui Melhor. acontece, c'est mieux. Tu sens comme ta J'arrive à respirer. légère. Você vê como você está mais leve? Tu me sembles moins écrasé par ce que tu sens. Você me parece estar menos esmagada pelo que você sente. Continue à me dire un peu quelque chose comme si j'étais lui. Continua a me falar, então, alguma coisa, como se fosse ele. Qu'est-ce qui vient? O que vem? Parle-lui de toi, de ton désir. Fala para ele de você, do seu desejo. O meu desejo foi sempre de fazer parte da sua vida. Donc,
mon désir a toujours été de faire partie de ta vie, apesar de eu não ter conseguido. même en ne l'ayant pas réussi. Queria que você tivesse feito parte da minha também e eu não consegui. J'aurais bien aimé que tu fasses partie de la mienne aussi, mais je n'ai pas réussi. Fasse partie de la mienne, mais je n'ai pas réussi. Eu posso até entender J'arrive même à comprendre que o que você fez por mim que ce que tu as fait pour moi, foi o que você pôde. et ce que tu as pu, E por isso, agora, et donc pour ça, maintenant, eu só estou podendo ir também até onde eu posso. je vais seulement jusqu'où je peux. Eu estou cansada de ir além do que eu posso. Je suis fatigué d'aller plus loin de ce que je Sem peux, resultado. sans aucun résultat. Espero que você também possa compreender isso. J'espère aussi que tu puisses comprendre ça. Je remarque que tu parles de ton, non pas de ton désir, Estou percebendo que você não está falando não do teu desejo, mais de tes anciens désirs. mas dos teus antigos desejos. Même s'il est tout petit comme ça, Mesmo se ele for bem pequeno assim, qu'est-ce que c'est le petit feu qu'il y a aujourd'hui? o que é o pequeno fogo que existe hoje? Acho que é um pedido que ele me deixe em paz. Je crois que c'est un souhait qui me laisse en paix. Dis-lui. Dis-le-moi comme si. Ah, ok. Diga pra mim, como se fosse. Preciso que você me deixe em paz. J'ai besoin que tu me laisses en paix, Viver a minha vida. que je puisse vivre ma vie. Voilà. Avec ou sans contact avec toi? Com ou sem contato contigo? O contato que for possível. Donc le contact qui va être possible. Mas sem entrelinhas, sem algo que eu me sinta pressionada a fazer. Mais sans quelque chose qui soit pas nitide, sous un sous-texte. Sans, tu veux dire, sans demande implicite ou explicite. Quer dizer, sem uma demanda implícita ou explícita. Isso, de uma forma espontânea. Oui, d'une façon spontanée. Donc je veux garder un contact avec toi. Ou então quero guardar um contato contigo. Je ne sais pas quelle forme ça pourra avoir, Eu não sei que forma isso pode ter. mais je ne veux pas que ça passe par une demande implicite, Se misturava com a sua demanda implícita, avec ton ressentiment com o seu ressentimento et beaucoup d'autres sentiments, des frustrations, e muitos outros sentimentos, que tout ça s'est mélangé e que tudo isso se misturava et devenait très lourd à porter. e tornava-se muito pesado para carregar. J'ai l'impression que tu me montres à quel point tu es capable d'avoir des frontières très claires. Você me mostra a que ponto você é capaz de ter fronteiras bem claras, Tu connais tes limites, que você conhece seus limites, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux pas. que você sabe o que quer e sabe o que não quer. Oui, c'est vrai. Pas de plus. O que mais? Que eu acho que eu tenho para dizer a ele. Quoi d'autre que j'ai à lui dire? Pas d'autre. Quoi d'autre que j'ai à lui dire? Quoi d'autre avons-nous à nous dire? O que de mais antes, Toi et moi maintenant. entre nós aqui, você tem a dizer entre eu e você? Que eu estou bem mais aliviada. Je me sens bien mieux. Porque eu nunca vi apenas conseguir falar isso para ele. J'ai jamais réussi à lui dire ça. Ensaiei várias vezes On est déjà sorti plusieurs fois algo parecido de se passer quelque chose comme ça, proche. quando estava de frente para ele, Et quand j'étais juste en face de lui, travado. c'était bloqué.
C'est vrai que je ne suis pas lui. É verdade que eu não sou ele. Et que ça ne remplace pas. E que não se coloca no lugar. Je ne sais pas si ça veut dire que ce que tu m'as dit, ce serait important que tu puisses lui dire. Eu não sei se isso quer dizer que o que você me disse é importante de dizer. Ça, c'est ton choix et aussi ta possibilité. Isso é tua escolha e também sua possibilidade. Et aussi sa possibilité de l'entendre ou de ne pas l'entendre. E também a possibilidade dele de escutá-lo ou não. Mais ce qui me paraissait important, c'est de te permettre aussi de t'entendre toi-même prononcer ces mots-là. Mas o que me parecia importante era poder te ouvir você mesmo falar essas palavras. Et dans tes émotions. Pour les reconnaître. Nas tuas emoções, para poder reconhecê-las. É bem diferente falar do que só pensar em dizer. C'est bien différent de parler que de seulement penser et sentir. Je suis d'accord. Eu estou de acordo. On peut s'arrêter avec ça. Podemos parar com isso? Quels sont les feedbacks? Então, quais são os feedbacks? A primeira é a utilização do sentimento do terapeuta como instrumento de intervenção. Donc d'abord, c'est l'utilisation du sentiment du thérapeute. C'est mon chapeau. C'est o meu cabelo. Em algum momento, eu tive vontade de dizer: seu filho da puta, você me cobrou a vida toda e ainda agora quer meu rim também. Dans un certain moment, j'ai eu envie de dire, fils de pute, tu m'as demandé toute chose pendant toute ma vie et maintenant tu veux aussi mon bras. Num outro momento, eu pensei, ela odeia ele, ou ela odeia alguém ou ela odeia a frustração que ele proporciona a ela. Et dans un autre moment, donc, je me suis dit, est-ce qu'elle le haït ou est-ce qu'elle haït la frustration qu'il provoque sur elle? Que ele obriga ela a sentir, por ele não ser o que ela quer. Qu'il l'oblige à sentir pour elle, en fonction qu'elle ne soit pas ce qu'elle a envie. Là, tu as cité commentaires, mais ce sont des choses qui t'appartiennent. Esses comentários são coisas que te pertencem a você? São tes ressonances à toi. São as suas ressonâncias. Meu pai e minha mãe não foram o que eu queria que fossem. Mes parents, mon père, ma mère n'ont pas été ce que j'aimerais bien qu'ils soient. Mas também não é exatamente essa minha temática. Mais ce n'est pas aussi exactement ça, mon mathématique. Mas eu me conecto com essa temática também. Mais je me connecte aussi avec cette thématique. De ser frustrado, D'être frustré, de querer alguma coisa de alguém que não pode ou não quer me dar. Non, ce que je voulais dire, Ce que je voulais dire, là, je ne sais pas, tu es thérapeute. o que eu queria dizer na verdade agora é você é terapeuta? Oui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que justement d'être attentif à ce qui peut nous appartenir, à nous thérapeutes. Comme toi, tu disais, par exemple, j'avais envie de dire fils de pute, etc. Não, é de prestar atenção no que nos diz a nós, né, terapeutas, como por exemplo você teve vontade de dizer, ah, filha da puta. Et donc je pourrais, parce que ça c'est ma réaction. Então eu poderia, porque essa é a minha reação, Moi qui entends mon client, eu que escuto meu cliente, qui sent des choses comme ça ou qui pense des choses comme ça, que sente coisa assim ou pensa coisa assim, je peux avoir une tendance non consciente de pousser mon client dans cette direction. eu posso ter uma tendência não consciente de empurrar o cliente nessa direção. Et je disais simplement attention. E eu estava dizendo simplesmente atenção. Parce que même s'il y a des points communs entre mon histoire et son histoire, Porque mesmo se houver pontos comuns entre a minha história e a história dela, c'est pas mon histoire.
não é a minha história. Et c'est à elle de faire ses propres choix. E a ela de fazer as suas próprias escolhas. Et moi, j'ai pas à la pousser dans des directions qui me feraient plaisir. E eu não tenho que empurrá-la em certas direções que poderiam me dar prazer. Pour mon propre bien-être ou pour ma propre histoire. Para o meu próprio bem-estar, ou então para resolver a minha história. Eu entendo e agradeço. Je comprends et je vous remercie. Mas às vezes eu sinto que é por profunda conexão e respeito pela história do outro. Des fois, je ressens ça comme si c'était avec une profonde connexion et donc les sentiments envers la personne et ce qui se passe dans le travail. E às vezes acho que conecta mais fácil, não sei se... Et des fois, j'ai l'impression que ça connecte plus facilement. Oui, mais attention, je pense aussi à ce que tu disais. Je pense aussi à ce que tu disais ce matin à propos de... Comment ça c'était son prénom? Eu estou pensando também que você está dizendo essa manhã sobre... Non, Gleides, sobre a Gleides. Quand tu faisais part de ton envie de la confronter à une certaine réalité. Quando você estava falando de uma certa vontade de confrontá-la, né, uma certa realidade. En termes de, ici, c'est comme ça qu'on prononce son prénom. Como, por exemplo, aqui é assim que se pronuncia esse nome. Et donc de la confronter à cette réalité-là. Então, de confrontá-la a essa realidade. J'avais envie de te dire attention. Eu queria ter te dito atenção. Parce que c'est pas son expérience. Porque não é a sua experiência. Ses parents, sa mère ne l'a pas nommée Gladys. Porque sua mãe não chamou-la de Gladys. Sa mère l'a nommée Gladys. Sua mãe chamou-la de Gleides. Même si la terre entière prononce Gladys. E mesmo se a terra inteira pronuncia Gladys, son identité, celle qu'on lui a donnée et qu'elle s'est appropriée, a sua identidade, né, que a gente toute son expérience, com toda a sua experiência, elle est contenue dans Gladys et pas dans Gladys. Está embutida na Gleides e não na Gladys. Moi, mes parents m'ont appelé Jean-Marie. Por exemplo, meus pais me chamaram Jean-Marie. Ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est un autre problème. Se isso me agrada ou não é outro problema. Je garde mon prénom ou je le garde pas, c'est un autre problème. Se eu vou mantê-lo ou não é outro problema. Mais si demain je vais habiter aux États-Unis, mas se amanhã eu for morar nos Estados Unidos, et qu'on me dit, bon ben maintenant il faut que tu t'appelles John Marie, e então você vai ter que se chamar John Marie, je dirais non. Vou dizer não. Moi je suis Jean-Marie. Eu sou Jean-Marie. C'est toute mon expérience qui se contient dans Jean-Marie, même s'il faudrait théoriquement le prononcer autrement. É toda a minha experiência, né, que está contida nesse Jean-Marie, mesmo se tivesse pronunciado de forma diferente. Donc c'est un peu aussi ce que je rappelais dans la conférence l'autre soir, c'est en Gestalt-thérapie, il n'y a pas de normes extérieures à la situation. Eu também estava lembrando na conferência da outra noite que em Gestalt-terapia não tem norma da situação. Il faut aider le patient à fonctionner à partir de son expérience. Temos que ajudar o paciente a funcionar a partir da sua experiência. Pas pour lui faire intégrer des normes qui soient les miennes, qui soient celles de la société, ou même celles qui soient celles de la santé psychologique. E não integrar normas que fazem parte da sociedade ou mesmo da saúde psicológica. Eu acho que eu não me tornei entendido de manhã, porque a ênfase que eu quis dar... Je crois que je n'ai pas réussi à me faire comprendre le matin parce que dans l'importance que j'ai voulu donner foi o meu sentimento a été mon sentiment de ter que chamá-la de Gleides. D'avoir à l'appeler de Gleides. E é um movimento do grupo. E o mouvement du groupe. Quando uma componente chamou ela de Gladys. Quand une des personnes du groupe l'a appelée de Gladys. E ela ficou acuada. Et donc, elle s'est mise un peu en arrière. Como se Gleides agora tivesse exigindo
tivesse agora agredindo o mundo porque não chama ela como ela quer. Et maintenant, comme si Gleitz était en train d'être agressif avec le monde parce qu'il ne l'appelle pas comment elle le voudrait. E me dá a impressão de que quando ela integrar isso, Et donc j'ai l'impression que quand elle va intégrer ça, ou não vai fazer diferença como chamam ela, ou alors il ne va pas y avoir de différence de comment on l'appelle, ou então ela vai dizer meu nome é Gleitz, ou alors elle va dire mon nom c'est Gleitz. sem esse sentimento de eu estou agredindo Gleitz. Sans ce sentiment de je suis agressive avec Gleitz, Alguma coisa assim. ou quelque chose comme ça. A exigência que ela quer que o outro não chame ela de como outros supõem ou podem. Oui, mais accepte que c'est une. On appelle ça une métonymie. Aceite que isso é o que a gente chama de uma C'est-à-dire une metonímia, partie qui désigne le tout. ou seja, uma parte que designa o todo. C'est-à-dire que dans cette histoire de famille, il y a toute son histoire. Quer dizer que nessa história de nome tem todas as suas histórias. Il y a beaucoup d'épaisseur, il y a beaucoup de consistance. Ou seja, tem bastante espessura, muita consistência. Si toi, demain, au lieu de m'appeler Jean-Marie, tu m'appelles Fritz Perls, Se amanhã, em vez de você me chamar de Jean-Marie, você me chamar de Fritz Perls, je ne serais pas content, eu não vou estar contente. même si je peux être fier. Mesmo se eu posso ficar orgulhoso. Revenons au feedback. Vamos então voltar ao feedback que você pode dar para ela. Eu estava aqui tentando lembrar, Donc j'essaie de me rappeler. como eu fico tendo que mexer nas coisas, né? Comme je Concentrar o dois som. aller donc, toucher aux appareils avec le volume. Talvez eu tenha perdido isso, mas assim, Peut-être que j'ai perdu un peu ça, mais mas tentando recordar, eu não lembro em nenhum momento que você tenha falado em culpa, sentimento. en essayant de me rappeler, je n'ai vu en ce moment que vous avez parlé de culpabilité. E eu achei interessante isso, você ter usado essa forma de mapear a Et donc situação. j'ai trouvé ça important que vous n'ayez pas utilisé cette forme de donner une cartographie, faire une cartographie comme ça. E fico curioso em relação a isso. Et donc je suis un peu curieux même avec ça. Curioso. Dentro desse contexto, Donc dans ce contexte, seria muito provável essa forma de mapear a situação ficar presente. ça serait bien probable de donner donc ça serait bien probable de faire une cartographie en ce genre. Moi, ça ne me paraissait pas nécessaire. A mim não me parecia necessário. Ça immobilise quelque chose. Isso imobiliza alguma coisa. É isso que eu fiquei imaginando, que talvez essa forma de mapear a história Donc c'est ça un peu que j'ai imaginé dans cette façon de faire une cartographie comme ça de l'histoire. ofuscasse algumas nuances da situação. Peut-être que les nuances de la situation seraient un peu perdues, mises à... Oui, je crois que tu as raison. Je pense que sur un plan clinique, Eu penso que você tem razão no plano clínico. il y a des affects Existem afetos qui socialement ont une connotation négative que socialmente têm uma conotação negativa et que souvent il est préférable de les travailler, de les explorer que frequentemente é preferível, né, explorá-los sans les nommer. sem nomeá-los. Je pense à la peur, Estou pensando no medo, je pense à la honte, na vergonha, je pense à la culpabilité, na culpa, je pense à la vengeance. na vingança. Tout ça, c'est des sentiments qui sont noirs. Ou
seja, são sentimentos que são sur neutros un plan moral, no plano moral, mais sur un plan psychologique. Sur un plan psychologique, moi j'ai aucune objection à ces sentiments-là. mas no plano psicológico eu não tenho uma objeção a esses sentimentos. Mais c'est difficile de différencier le niveau moral et le niveau psychologique. Mas é difícil diferenciar o nível moral do nível psicológico. Moi je suis psychologue, psychothérapeute, je ne suis pas un moraliste. Eu sou um psicólogo, um psicoterapeuta, não sou um moralista. C'est pas à moi qu'il appartient de définir qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal. E não é a mim, né, que definiu o que é bom, o que é Or, ruim. c'est vrai que culturellement, socialement, moralement, Mas é verdade que culturalmente, socialmente, la culpabilité, c'est mal, a culpa é ruim. donc, pour des raisons psychologiques, Então, por algumas razões psicológicas, c'est souvent préférable de travailler certains de ces sentiments sans les nommer, é frequentemente interessante trabalhar com esses sentimentos sem nomeá-los, même si on considère qu'ils sont présents, mesmo se consideramos que eles estão presentes. de les nommer peut-être plus tard, Mesmo de nomeá-los talvez mais tarde, mais parce que le simple fait de les nommer crée de la difficulté. mas porque no simples fato de nomeá-lo cria dificuldades. Et je pense que son expérience, peut-être elle contient de la culpabilité, peut-être elle n'en contient pas. E eu penso que a sua experiência talvez contenha culpa, talvez não, Mais en tout cas, elle me paraît plus large et plus riche que la culpabilité. mas em todo caso ela me parece mais larga e mais rica que a culpa. Si on avait nommé culpabilité, ça aurait fait un point de fixation. E se teríamos nomeado, né, culpa, teria feito um plano de fixação. Eu queria saber o seguinte, a gente está falando da questão de nomear esse sentimento. Donc moi j'aimerais savoir, on était en train de parler dans la question de donner un nom à ces sentiments. E provavelmente o que se passava era um sentimento de culpa, mas não foi falado essa palavra. Et donc ce qui se passait, c'est qu'en fait c'était peut-être un sentiment de culpabilité, mais on ne l'a pas dit. Se ela trouxesse a palavra culpa, poderia ser trabalhado na relação também a partir no caso, da sua fala. Si elle amenait le mot culpabilité, est-ce qu'on pourrait l'utiliser aussi, par exemple, dans le discours que toi tu prononçais? Oui, bien sûr. Si? C'est un peu ce qu'on disait l'autre jour quand on avait parlé de la question de l'interprétation. É um pouco que a gente estava dizendo outro dia quando a gente falou da questão da interpretação. Je disais que quelquefois nommer ça facilite, E eu estava dizendo que algumas vezes nomear ça facilita permet d'aller plus loin, e permite ir mais longe. et au contraire d'autres fois ça ferme la route. Então, em outras situações, isso fecha, né, o caminho. Alors là c'est un peu l'intuition au sens clinique du thérapeute. Isso é um pouco a intuição, o senso clínico, né, do terapeuta, Ça va. que vai ser utilizado para saber. Ainda com relação a essa questão da culpa, foi colocada, não especificamente da culpa, mas ontem, durante o atendimento, Alors, encore dans cette région de la culpabilité, pas spécifiquement, mais encore dans cette thématique, hier, você ontem no atendimento da, acho que da Neide, se não me engano, donc hier, dans la séance de Glitz, je pense que você fez uma pergunta que foi tratada como uma interpretação. tu as fait une question qui a pu être vue comme une interprétation Que deu toda uma discussão em torno dessa et qui a questão. donné toute une discussion autour. Para mim, não me passou como interpretação, e sim como se você estivesse checando alguma coisa que te transmitiu ali na hora. Bon, pour moi, ce n'est pas été vraiment une interprétation, mais c'était comme si tu étais en train de vérifier ce qui se passait. No caso agora da sessão com a Ingrid, a questão da culpa não surgiu,
Mas essa questão poderia ser checada com ela. Mais maintenant, dans le cas par exemple avec Cynthia, la culpabilité, c'est pas prononcée, elle n'a pas été dite, mais elle pourrait être vérifiée. Sendo algo que tenha sido transmitido para você naquele momento da relação, poderia ser checado de alguma forma. En étant quelque chose qui a été transmis pour toi en ce moment-là, est-ce que elle pourrait être vérifiée? Oui, mais regarde, moi j'ai l'impression que la culpabilité n'est pas du tout le sentiment dominant. Mas olha, para mim, eu acho que a culpa não é um sentimento dominante. Dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle a vécu. No que ela vive, no que ela viveu. Je fais partie des gens qui considèrent. Eu faço parte das pessoas que consideram, que, à tort ou à raison, de alguma forma ou de outra, qui considèrent que ce sont les parents qui sont responsables de leurs enfants et non pas les enfants qui sont responsables des parents. Que são os pais que são responsáveis das crianças, pelas crianças e não o contrário, né? As crianças responsáveis pelos pais. Quand les enfants deviennent responsables de leurs parents, e então, quando as crianças se tornam responsáveis pelos pais, en général, ça se manifeste par des symptômes. Em geral, isso se manifesta por sintomas. Et on les voit arriver en thérapie familiale. E então eles vão para uma terapia familiar. Ça veut dire qu'il y a eu un renversement hiérarchique. Quer dizer que houve Bon, donc, si quelqu'un, à mon avis, si quelqu'un doit être coupable de quelque chose, meu modo de ver, se alguém tem que ser culpado por alguma coisa, ce serait plutôt les parents dans cette histoire. Seria de alguma forma os pais nessa história. Se alguém tivesse que ter culpa. Alors bien sûr, je suis conscient que quand je dis ça, je suis très caricatural, très schématique. Claro, eu estou consciente quando eu estou dizendo isso, eu estou agindo de forma bem caricatural. Un peu comme on disait entre la mère et le bébé, que c'est autant le bébé qui crée la mère que la mère qui crée le bébé. E que aí então, como eu estava falando entre a mãe e o bebê, que é a mãe que cria o bebê e o bebê que cria a mãe. Mais ça n'empêche que je donnerais quand même plus la responsabilité à la mère. Eu acabaria dando ainda mais responsabilidade à mãe. Isso não me impediria. La mère au sens large. A mãe, no sentido mais amplo, né? Os pais. Et alors, ce qui est intéressant aussi, si on réfléchit, parce qu'il y avait de sa part une forme qu'on a nommée de ressentiment. É importante agora, se formos pensar que havia, de uma certa forma, da sua parte, il y a de sa part une forme de ressentiment. Uma forma de ressentimento. À l'égard de son père et de ce qu'il ne lui a pas donné, etc. Com relação ao seu pai, o que ele não pôde dar. Et je ne sais pas si vous avez porté attention à une définition que Peirce donne du ressentiment. E eu não sei se vocês puderam perceber ou tiveram acesso a uma pequena definição que o Peirce dá de ressentimento. Dans le moi, la faim et l'agressivité. No eu, no fim, a forma e agressão. Vous vous souvenez de ça? Vocês se lembram disso? Il appelle ça de la culpabilité projetée. Ele chama isso de culpa projetada, ou alguma coisa assim. C'est-à-dire qu'il explique que si j'ai du ressentiment avec toi, quer dizer, ele está explicando assim que se eu tenho ressentimento por você, ça veut dire que je t'attribue de la culpabilité. Quer dizer que eu te atribuo culpa. Et je vais avoir du ressentiment à ton égard. E eu vou ter ressentimento com relação a você. Tant que tu n'auras pas reconnu ta culpabilité. Enquanto você não reconhecer a sua culpa. Si tu reconnais ta culpabilité, se você reconhecer a sua culpa, mon ressentiment tombe. Meu ressentimento cai. Et je trouve que Peirce a tout à fait raison. E eu concordo com ele plenamente. Eu acho que ele tem toda a razão. Não, vous ne croyez pas?
Vocês não acham? Ele confirma. Eu estou falando que eu vivi isso há pouco tempo, ele está falando que está confirmando. Ok, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose à propos de cette séance? Ok, será que mais alguém quer colocar mais alguma coisa sobre essa sessão? Só queria agradecer a vocês dois, a Ingrid e a você, Donc, j'aimerais juste vous remercier, à Ingrid et à vous, Jean-Marie, pela disponibilidade no trabalho, que foi muito pour bom. le travail, pour votre disponibilité. Bien, on fait une petite pause On pause avant la dernière ligne droite. antes de a nossa linha, nosso último caminho. Et il nous reste deux concepts à évoquer. Nos restam dois conceitos a evocar. Je crois que je les ai évoqués aussi pendant les jours précédents, je les rappelle. Eu acho que eu evoquei esses conceitos também nos dias precedentes. Le quatrième concept, donc, après les trois autres qu'on a portés, O quarto conceito, depois dos outros que nós já falamos, contact, champ, temporalité, contato, campo, temporalidade, le senti. o sentido, o vivido, Ce qui est senti. o que é sentido. C'est-à-dire que la source de toute expérience, d'un point de vue de la Gestalt-thérapie, A fonte de toda experiência, segundo a Gestalt terapia. c'est ce qui. Ça prend son point de départ dans ce qui est senti dans le corps. Pega seu ponto de partida do que é sentido no corpo. Quand le Gestalt-thérapeute demande à son client qu'est-ce que tu sens, Quando o Gestalt terapeuta pergunta para o seu cliente o que você sente, j'espère que c'est pas simplement parce qu'il ne sait pas quoi dire d'autre. eu espero que não seja simplesmente porque ele não sabe dizer outra coisa. Mais parce que c'est important de faire toujours repartir l'expérience à partir de ce qui est senti dans le corps. Mas é preciso sempre fazer, retomar a experiência a partir do que é sentido no corpo. Et là, on voit bien aussi la différence avec d'autres approches. E aí a gente vê bem a diferença entre outras abordagens. Par exemple, dans l'approche reichienne, post-reichienne ou bioénergétique, Nas abordagens reichianas ou pós-reichianas, como a bioenergética, la manière du moins ce que j'ai pu en rencontrer, peut-être ça a évolué ces dernières années. ao menos o que eu pude conhecer, talvez isso tenha evoluído esses últimos anos. C'était plus une manière assez structurale d'aborder le corps. Era uma maneira muito estrutural de abordar o corpo. C'est-à-dire que le corps était mobilisé au travers d'exercices, au travers de massages, au travers de toucher. O corpo era mobilizado através de exercícios, massagem ou toque. Ou à travers d'une lecture du corps tel qu'il se présente. Ou então de uma leitura do corpo tal qual ele se apresenta. Et donc le thérapeute pouvait être amené à manipuler ou à proposer des exercices pour modifier le corps à partir de ce qu'il perçoit. Ou então o terapeuta podia manipular ou estimular o corpo com exercícios à partir de ce qu'il perçoit. A partir daquilo que ele percebia. Dans la Gestalt-thérapie, le point de départ est tout à fait différent puisque c'est à partir de ce qui est senti par le patient. Na Gestalt-terapia, o ponto de partida é totalmente diferente porque a gente parte do que é sentido pelo paciente. Et comme je commençais à l'expliquer un petit peu pendant la conférence vendredi soir, como eu comecei a explicar ontem um pouco, na sexta-feira à noite, na conferência de sexta-feira, ce qui est senti va peut-être petit à petit
se transformer. O que é sentido vai pouco a pouco se transformando, ele é transformado pour devenir des émotions, para se tornar emoções, pour devenir des sentiments, para se tornar sentimentos, pour devenir des pensées, para se tornar pour pensamentos, devenir des fabrications théoriques, para se tornar fabricação teórica, pour devenir des œuvres d'art, para se tornar obras de arte, pour devenir des actions, para se tornar ações, pour devenir des mouvements, para se tornar movimento, pour devenir de la spiritualité, para se tornar espiritualidade, pour devenir plein de possibilités. É um vir a ser, né? Para se tornar um monte de possibilidades. Moins nous serons névrosés, Menos a gente é neurótico, plus nos possibilités seront larges. mais as nossas possibilidades serão largas, né? Grandes. Si nous limitons notre sensibilité à l'émotion, Se nós limitamos a nossa sensibilidade à emoção, nous sommes aussi limités que si nous limitons notre sensibilité à de la pensée. nós estamos tão limitados que se a gente limitar o nosso ser a pensamento, Si nous sommes capables d'exprimer ce que nous sentons uniquement par la peinture, se nós somos capazes de expressar aquilo que a gente sente somente pela pintura, notre peinture sera sans doute très, très riche, a nossa pintura, que vai ser sem dúvida muito chargée rica, de beaucoup de choses. carregada de muita Mais coisa, sur un plan existentiel, c'est très, très restreint, très limité. mas no plano pessoal, isso é muito restrito, Mais encore une fois, l'important existencial, muito restrito. l'important pour le gestalt thérapeute, c'est d'aider le patient à revenir à ce qu'il sent. Mas para o gestalterapeuta, o importante é fazer o paciente retornar àquilo que ele sente. Et donc, à partir de là, de l'aider à développer les différentes possibilités de mise en forme de son expérience. E daí, ajudá-lo a colocar, a dar forma à sua experiência. Donc, voilà, j'insiste pas, je vais assez vite pour parler de ce concept, puisqu'on en a déjà un peu parlé. Eu não vou insistir nisso, né, porque a gente já falou um pouco desse conceito, Et puis donc le dernier concept, bien qu'il soit un peu oublié, comme je l'ai déjà mentionné, mais me paraît très important. O último conceito, como eu já disse antes, ele me parece um pouco esquecido, C'est ce qu'on appelle la forme. é o que a gente chama a forma. La forme, c'est une certaine configuration entre la figure et le fond. A forma é uma certa configuração entre a figura e o fundo. Il y a eu tout un débat dans la communauté gestaltiste au début des années 90. Houve todo um debate na comunidade gestaltista no começo dos anos 90, En particulier, je ne sais pas s'il est traduit en portugais, la parution du livre de Gordon Wheeler. eu não sei se está traduzido em português, mas apareceu o livro de Gordon Miller. Il existe en portugais. Existe em português? Miller. En anglais, ça s'appelait Gestalt Reconsidered, Em inglês se chamava Gestalt Reconsider, Gestalt reconsidéré. então é a Gestalt Reconsiderada. Et une des choses que Gordon disait dans ce livre, Então, uma das coisas que o Gordon dizia nesse livro, et disait, je remarque que les gestalt thérapeutes accordent beaucoup trop d'attention à ce qui constitue la figure. eu noto que os Gestalt terapeutas dão muita importância ao que constitui a figura Et peut-être pas suffisamment à ce qui constitue le fond. e não suficientemente ao que constitui o fundo. Et sa proposition, une de ses propositions, c'était de faire une sorte d'approche du fond, de l'arrière-plan. Então, uma das suas propostas é de fazer uma aproximação com o fundo, com o segundo plano. Et d'essayer de mieux comprendre la structure du fond.
e de melhor compreender a estrutura do fundo. Alors j'ai eu à cette époque-là un grand débat avec Gordon, qui pourtant est des grands amis. Então eu tive naquele instante um grande debate com o Gordon, que é um dos meus grandes amigos. Parce que je crois qu'il faisait deux erreurs. Porque eu acho que ele cometia dois erros. D'abord, le fond, c'est pas une chose, c'est pas une entité stable. Primeiro, que o fundo não é uma coisa, não é uma entidade estável. C'est le contexte de la figure. É o contexto da figura. C'est-à-dire que, à la fois, le fond, c'est ce qui permet, c'est ce qui donne du sens à la figure, ce qui soutient la figure. O fundo é o que sustenta a figura, é o que donne du sens à la figure. Que dá um sentido à figura. Mais en même temps, c'est la figure qui donne du sens au fond. Mas ao mesmo tempo é a figura que dá sentido ao fundo. Par exemple, en ce moment, peut-être que imaginons que je constitue pour vous la figure puisque vous êtes centré sur moi. Por exemplo, nesse momento, eu constituo a figura para vocês, porque vocês estão todos voltados para mim. Cette figure que je constitue pour vous, elle est soutenue, elle est portée par un certain nombre de choses. Então, essa figura que é constituída, né, por vocês, ela é portadora de um certo número de coisas. Comme par exemple votre culture antérieure en gestalthérapie. Como, por exemplo, a cultura interior de vocês em gestalterapia. Ce que vous avez pu vivre dans vos propres thérapies. O que vocês puderam ter vivido na sua própria terapia. Certains aspects de votre histoire personnelle que je peux toucher, concerner, mobiliser. Alguns aspectos da sua história pessoal que eu posso mobilizar. Certains souvenirs, certains sentiments, certaines pensées. Algumas lembranças, sentimentos, pensamentos. Peut-être même que fait partie du fond qui vous permet de me constituer comme figure le confort que vous avez sur votre siège que vous n'avez pas. Pode ser o fundo para vocês me constituírem enquanto figura, o conforto que vocês têm aí sentados nas suas cadeiras. La chaleur de la pièce ou la climatisation qui vous permet d'être confortable ou pas confortable pour m'écouter. O calor ou o frio, né, no ambiente que permite a vocês estarem mais confortáveis para me escutar. Mais par exemple, je pense pas que il y a des éléments, y compris des éléments qui sont dans cette pièce, qui ne font pas partie du fond. Existem elementos e mesmo elementos que estão aqui nessa sala que não fazem parte do fundo. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là en train de soutenir la figure et de lui donner du sens. Que não estão aí para sustentar a figura e dar sentido a ela. Bon, donc, premier élément, le fond, c'est pas quelque chose de stable. Primeiro elemento o fundo não é alguma coisa de estável. À tout instant, chaque figure a un fond propre. A cada instante, cada figura tem um fundo próprio. Et chaque fond permet à certaines figures d'émerger. E cada fundo permite a certas figuras emergir. Donc, vouloir connaître l'architecture du fond, la structure du fond. Então, querer conhecer a arquitetura do fundo, a estrutura do fundo, je pense que c'est complètement impossible parce que c'est sans cesse changeant. Eu acho que é completamente impossível, porque muda sem parar, a todo instante. Et d'autre part, si je veux aller regarder de manière plus approfondie certains éléments du fond, mas se eu quiser ver mais aprofundadamente alguns elementos do fundo, qu'est-ce que je vais faire? O que eu vou fazer? Eh bien, je vais les faire devenir figure. Então, eu vou fazer com que ele se torne figura. Par exemple, la température de la pièce, c'est un élément qui fait partie du fond. Então, a temperatura da sala faz parte do fundo. Donc, ça soutient la figure ou ça ne la soutient pas. Isso sustenta a figura ou não sustenta. Mais quand à certains moments, par exemple, Marcello se lève pour allumer la clim ou pour l'éteindre, Em determinados momentos, quando o Marcelo se levanta e ele vai ligar
o ar-condicionado ou desligar, ça veut dire qu'un élément du fond, à ce moment-là, devient figure pour lui. então quer dizer que um elemento do fundo, nesse momento, se torna figura para ele. Et que Jean-Marie passe en arrière-plan, Yeah. Jean-Marie retourne dans le fond. E aí, Jean-Marie passa para um segundo plano, ele retorna para o fundo. Et c'est la climatisation qui devient pendant quelques instants la figure pour lui. Então é a climatização que se torna por alguns minutos a figura para ele. Vous comprenez? Donc la figure et le fond, c'est quelque chose qui est mobile. A figura e o fundo é alguma coisa que é móvel. Donc connaître la structure du fond, à mon avis, ça me paraît une utopie et une erreur théorique. Conhecer a estrutura do fundo me parece uma utopia e um erro teórico. Et d'autre part, je crois que c'est pas la figure qui est importante. E de um outro lado, não é a Pas figura. plus que le fond. Eu acho que não é a figura que é importante, não mais que o fundo. C'est le rapport qui existe entre la figure et le fond. É a relação que existe entre a figura e o fundo. C'est beaucoup plus ça qui va être important. É mais isso que vai ser importante. C'est pas la douleur de Tania, par exemple, qui fait figure pour elle, qui est importante. Não é a dor da Tânia que é figura para ela que é importante. C'est le rapport qui existe entre cette douleur qui est en figure et le fond, c'est-à-dire tous les autres paramètres de son existence. Então é a relação que existe entre essa figura, que é a dor, e todos os elementos da sua existência. Qui constitue le fond qui la porte. Que constitui o fundo, que trazem essa dor. Si j'isole la douleur, se eu isolo a dor, et j'oublie le fond, e eu esqueço o fundo, je vais faire un travail qui n'a pas de racine. eu vou fazer um trabalho que não tem raiz. Si on considère que Jean-Marie constitue la figure, se a gente considera que Jean-Marie constitui a figura para vocês. Je suis là avec une chemise, un pantalon, un micro. Eu estou aqui com uma camisa, uma calça, um À certains moments, microfone. je fais des petits dessins au tableau. Em determinados momentos eu faço alguns desenhos no quadro. Ça, c'est la figure. Isso é a figura. Le fond, l'arrière-plan, c'est la situation dans laquelle nous sommes. O fundo, o segundo plano, é a situação na qual nós estamos. Prenez la même figure. Peguem a mesma figura. Jean-Marie, son micro, son tableau Jean-Marie, o seu microfone e o seu quadro, et son baratin théorique. e a sua parafernália teórica. Et transportez cette figure sur la plage de Copacabana. E coloque essa figura na praia de Copacabana. Le dimanche après-midi, au milieu des superbes filles en string qui sont en train de se bronzer. No meio das maravilhosas moças que estão de dental se bronzeando. La figure que je suis devient une figure stupide. E a figura que eu sou se torna estúpida. Pourtant, c'est la même figure. Portanto, é a mesma figura. Mais elle est organisée différemment, elle est portée par un tout autre fond. Mas ela é organizada diferentemente, ela é trazida por todo um fundo, por todo um outro fundo, um fundo diferente. Alors ici, peut-être vous allez applaudir la figure. Comment? Ici, vous allez peut-être applaudir la figure. Aqui vocês vão talvez aplaudir a figura. Et sur la plage de Copacabana, c'est l'ambulance qui va venir me chercher. Na praia de Copacabana vai ser a ambulância que vai vir me buscar. Pourtant, c'est la même figure. Portanto, é a mesma figura. Et ce rapport entre la figure et le fond, Então, essa relação entre a figura e o fundo, c'est ça qu'on appelle la forme. é isso que nós chamamos C'est de donc forma. avec les éléments du fond, comment on va pouvoir donner forme. É quando a gente traz esses elementos do fundo e como a gente pode dar forma. Et donc j'avais pensé à deux exemples que j'ai évoqués un peu l'autre jour. Eu pensei em dois exemplos que eu evoquei outro dia. J'ai parlé par exemple de ce que je disais juste avant, c'est-à-dire comment au point de départ il y a le senti. Eu falei outro dia como no ponto de partida existia o sentido. Et comment avec l'aide de la transformation que permet la mer
le senti peut devenir de l'émotion, peut devenir de la création. Então, com a transformação que Tinha a importância da mãe na transformação do sentido. Isso, ele falou naquele dia, né, a importância da mãe na transformação do sentido. Como ela pode pegar esse sentido e transformar De sentir en émotion. Isso, transformá-lo em emoção ou outra coisa. C'est-à-dire que ça va permettre la prise de forme. Porque isso vai permitir que isso tome uma forma. Et le senti peut prendre une forme. E o sentido pode tomar uma forma. Et en même temps, il peut prendre une autre forme. E, ao mesmo tempo, ele pode tomar uma outra forma. Le même senti peut se transformer en d'autres choses. O mesmo sentido pode se transformar em uma outra coisa. Quand vous sentez de l'anxiété ou quand vous sentez de l'excitation, c'est la même sensation corporelle. Quando vocês sentem ansiedade, quando vocês sentem excitação, é a mesma sensação corporal. Donc ça veut dire aussi que pour que ça devienne vraiment de l'anxiété ou pour que ça devienne de l'excitation qui va vous porter dans quelque chose de créateur. Então, para que isso se torne ansiedade, ou para que isso se torne excitação, para levar vocês para alguma coisa realmente criativa. Donc ça veut dire que vous allez donner une forme différente à la suite de votre senti. Então, vocês vão dar uma forma diferente ao segmento do que é sentido. Do seu c'est aussi sentido. le travail du thérapeute que d'accompagner la prise de forme dans un sens vers un next qui soit créateur et pas vers un next qui soit destructeur. Então, também é o trabalho do terapeuta ajudar a dar forma ao que é sentido num veio, né, num veio construtivo ou num veio destrutivo. Si ce que tu as apporté tout à l'heure dans la séance, je lui donne la forme de la culpabilité. Se o que você me trouxe na sessão eu tivesse dado uma forma de culpa, est-ce que ça va être créateur ou est-ce que ça va être destructeur? será que isso vai ser criador ou será que isso vai ser destrutivo? Criativo ou destrutivo? Donc on a un choix de la constitution de la forme. A gente tem uma escolha na constituição da forma. Bien sûr, ce n'est pas un choix que je fais tout seul. Não é uma escolha que eu faço sozinho. C'est un choix que nous faisons ensemble. É uma escolha que nós fazemos juntos. C'est pour ça qu'on parle beaucoup en ce moment de co-création ou de co-construction. É por isso que nós falamos muito ultimamente de co-criação ou de co-construção. L'autre exemple que je voulais prendre pour cette question de la forme, c'est la question du symptôme. Outra questão que eu gostaria de trazer, essa questão da forma, é a questão do sintoma. Le symptôme, si on le regarde comme une forme, se a gente olhar o sintoma como uma forma, ça nous permet de le regarder d'une manière tout à fait différente. Isso nos permite de olhá-lo de uma forma totalmente diferente. Le symptôme, c'est pas le problème. O sintoma não é o problema. Il ne faut pas confondre le symptôme et le problème. A gente não deve confundir o sintoma e o problema. Le symptôme, c'est une forme qu'on va donner au problème. O sintoma é uma forma que a gente vai dar ao problema. Et comme Freud l'avait remarqué, comme Peirce l'avait remarqué, comme les thérapeutes systémiques l'ont remarqué. Como Peirce notou, como Freud notou, como os terapeutas sistêmicos notaram. Avec chaque fois un vocabulaire différent. A cada vez um vocabulário diferente. Mais le symptôme, ça a toujours commencé comme un ajustement créateur. O sintoma sempre começou como um ajustamento criador. Ça a commencé comme un ajustement créateur. Começou como um ajustamento. C'est la forme la plus adaptée que le patient a pu inventer à ce moment-là. É a forma mais adaptada que o paciente pôde encontrar naquele momento. Compte tenu de son contexte. Contido do seu
contexto. Pour pouvoir essayer à sa manière de résoudre le problème. Para tentar resolver o problema da sua maneira. Alors souvent, c'est la manière que j'ai essayé, avec laquelle j'ai essayé de résoudre le problème, qui devient un problème. Então é a maneira com a qual eu tentei resolver o problema é que se tornou o problema. Je prends un exemple très simple, très simpliste même. Eu vou pegar um exemplo muito simples, até simplista mesmo. Je suis un petit peu dépressif. Eu estou um pouco depressivo. Pour lutter contre ma dépression, para lutar contra a minha depressão, je vais commencer à boire un peu trop d'alcool. Eu vou começar a beber um pouco mais de álcool. C'est la manière que j'invente pour essayer de résoudre mon problème. É a maneira que eu invento para tentar resolver o meu problema. Mais c'est ma manière de résoudre le problème qui devient le problème. Mas a maneira como eu tento resolver o problema é que vai se tornar o problema. Bon, donc le symptôme c'est ça, c'est une manière de résoudre le problème. Então o sintoma é isso, é uma maneira de resolver o problema. C'est la forme que j'ai pu inventer. É a forma que eu pude inventar. Et donc si j'ai pu inventer cette forme, então se eu pude inventar essa forma, si on revient au problème, se a gente voltar ao problema, au lieu de s'arrêter sur le symptôme, em lugar de parar no sintoma, de ficar no sintoma, on peut peut-être aider le client. A gente pode talvez ajudar o cliente a inventer une autre forme, a inventar uma outra forma qui est la même fonction, que tenha a mesma função, qui essaye de résoudre le même problème, que tente resolver o mesmo problema, mais d'une autre manière, mas de uma outra forma, d'une manière plus économique, moins douloureuse, de uma forma mais econômica, menos dolorosa. Et à ce moment-là, vous voyez, le symptôme est abordé uniquement comme forme. Então, nesse momento, o sintoma é abordado unicamente como forma. C'est la forme que tu as pu inventer. É a forma que você pôde inventar. Mais revenons à la base, revenons au problème. Mas, vamos voltar à base, vamos voltar ao problema. Essayons d'inventer une autre forme. Então, vamos tentar inventar uma outra forma. Je me souviens quand j'étais directeur d'une consultation pour enfants et familles, au début de ma carrière. Então, estou me lembrando aqui, quando eu era consultor de um trabalho com crianças e famílias no começo da minha carreira. Ça m'arrivait de recevoir des parents acontecia de eu receber pais qui, par exemple, venaient me consulter pour me dire mon enfant a 14 mois. Que me diziam, meu filho tem 14 meses, tem 1 ano e 2 meses. Il ne parle pas encore. Il ne marche pas encore. Ele ainda não anda. Mon enfant a 2 ans et demi, il ne parle pas encore. Meu filho tem 2 anos e meio e ele ainda não fala. Mon enfant a 2 ans, il fait encore pipi au lit. Meu filho tem 2 anos e ele ainda faz xixi na cama. Mon enfant a 7 ans, il ne sait pas encore lire. Meu filho tem 7 anos e ele ainda não sabe ler. Qu'est-ce que je faisais au début quand j'étais jeune psychologue? O que eu fazia no começo, quando eu era um jovem psicólogo? Je dédramatisais. Eu desdramatizava. Je dédramatisais. Je disais, écoutez, il a 14 mois, il ne marche pas encore. Eu dizia, escuta, ele tem 1 ano e 2 meses, não anda ainda. C'est pas dramatique. Isso não é um drama. On ne va pas le forcer. A gente não vai forçá-lo. Soyez un petit peu patient. Seja um pouco mais paciente. Bon, je ne disais pas comme ça, mais ça revenait à dédramatiser les choses. Eu não dizia exatamente assim, mas eu queria desdramatizar, acabar com o drama da coisa. Et moi, j'étais content de moi. E eu ficava contente comigo, fiquei satisfeito comigo. Oui, mais le problème, c'est que ces familles-là, elles revenaient me voir 1 an plus tard, ou 2 ans plus tard. Mas o que acontecia, o problema é que essas famílias voltavam para me ver 1 ano mais tarde. Avec un symptôme beaucoup plus grave. Com um sintoma ainda mais grave. Et un symptôme réel, une souffrance réelle, une pathologie réelle. Um sintoma real, uma patologia real. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je faisais? O
que aconteceu? O que eu fiz? Je n'étais pas conscient que ces familles se servaient d'une certaine forme pour me dire leur souffrance. Eu não me dei conta que essas famílias elas se serviam de uma determinada forma, forma déterminée pour me dire leur souffrance, para me dizer do sofrimento pour delas, me dire leur angoisse. para me dizer da angústia delas. Et moi, je leur disais, c'est pas justifié votre angoisse, c'est pas justifié votre souffrance. E eu dizia, não é justificável a sua angústia, não é justificável o seu sofrimento. Alors, qu'est-ce qu'ils étaient obligés de faire? Então, o que eles eram obrigados a fazer? Eh bien, ils étaient obligés d'inventer un autre symptôme, Então, eles eram obrigados a inventar um outro sintoma, um plus novo grave, sintoma, plus sérieux, mais grave, mais sério, pour que le psychologue puisse les écouter. para que o psicólogo pudesse escutá-los. Vous comprenez? Estão compreendendo? Je schématise un petit peu le processus. Eu estou esquematizando um pouco o processo. Mais le symptôme, c'est une forme, c'est ma manière de dire quelque chose. O sintoma é uma forma, é a minha maneira de dizer alguma coisa. Et ma manière de dire quelque chose, c'est aussi comment ma manière de dire va être reçue. A minha maneira de dizer alguma coisa é também a maneira como essa maneira vai ser recebida. Il y a un linguiste russe Existe linguista russo qui est très très connu dans le monde entier, que é muito conhecido no mundo inteiro, qui s'appelle Bakhtin, que se chama Bakhtin, et qui a d'ailleurs aussi Goodman connaissait que Goodman conhecia, et qui nous a montré une chose intéressante. que nos mostrou uma coisa interessante. Il nous a montré que quand quelqu'un dit quelque chose, Ele nos mostrou que quando alguém diz alguma coisa, en fait, ça n'a pas de sens. na verdade isso não tem sentido. Et ça ne va avoir du sens que lorsque l'interlocuteur aura répondu. Isso só vai ter sentido quando o interlocutor vai responder. C'est l'interlocuteur, le destinataire, qui va donner du sens à ce que le premier a dit. É o interlocutor, é o destinatário que vai dar sentido ao que é dito, ao que foi dito. Et c'est pas ce que dit la personne qui a du sens en soi. Não é o que diz a pessoa que tem sentido em si. Je prends un exemple pour vous faire comprendre ça. Eu vou dar um exemplo para vocês compreenderem isso. Imaginez que le patient me dit, un jour arrive en séance, Imagine que o paciente um dia chega na sessão et me dise, Monsieur Robin, vous êtes un con. que ele diga, senhor Robin, você é um babaca. Vous êtes un con, vous comprenez jamais rien à rien. Você é um babaca, você não compreende nada de Je nada. vous déteste, le travail que vous faites, c'est de la merde. Eu detesto o senhor, o trabalho que você faz é uma merda. Vraiment, vous êtes, en plus, vous êtes méchant. E ainda mais você é mau, Vous êtes un salaud, etc. você é um cretino, malvado. Il m'insulte, il me traite de tous les noms. Então ele me insulta, ele me trata de todos os números. Réponse de Robin. Resposta de Robin. Première réponse possible. Primeira resposta possível. Écoutez, si vous considérez que je suis un con, Escute, se você considera que eu sou um babaca, la porte est ouverte. a porta está aberta. Je ne suis pas d'accord pour me faire insulter. Eu não estou de acordo a ser insultado. Moi, j'estime que je fais un bon travail avec vous. Vous voulez ou pas vous en rendre compte, partez. Eu acho que eu faço um bom trabalho com você. Se você não se dá conta disso, tchau, pode ir embora. Moi, je ne suis pas là pour me faire agresser. Eu não estou aqui para ser agredido. Alors, arrêtez de me faire chier. Au revoir. Et je ne veux plus vous revoir. Para de me encher o saco, tchau, eu não quero mais te ver. Première réponse. Essa é a primeira. Je caricature, bien sûr. Eu estou caricaturando, claro. Je peux faire la même chose de manière plus subtile. Eu posso fazer a mesma coisa de uma maneira mais sutil. Deuxième réponse. Segunda resposta. Je suis intrigué
marqué par cette colère et cette agressivité que vous m'adressez. Eu estou intrigado por essa raiva que você está me dirigindo. Et je pense que ça vaudrait la peine qu'on consacre un moment pour que vous puissiez me dire qu'est-ce qui vous fait dire que je vous rejette, qu'est-ce qui vous fait dire que je ne comprends pas. Eu acho que vale a pena a gente pegar um momento para você me dizer o que te faz pensar que eu te rejeito, o que te faz pensar que eu não te compreendo. Qu'est-ce qui vous fait? Qu'est-ce que je fais pour apparaître comme un salaud à vos yeux, comme un... O que eu fiz para você para parecer aos seus olhos como um babaca ou como um cretino? Donc, vous voyez, je suis plus en train de définir, les propos de mon patient comme une forme d'agressivité et d'insulte. Então, eu não estou mais definindo essa forma do meu cliente como uma forma de agressividade e de insulto. Mais je suis en train de définir les propos de mon patient. Mas eu estou definindo essa forma do meu paciente comme une souffrance de l'échec de notre communication et de notre relation. Como sofrimento do fracasso da nossa comunicação. Et notre relation. E da nossa relação. Et je suis en train de lui dire aussi que j'accepte probablement ma part de responsabilité dans cette histoire. E que eu aceito provavelmente uma parte da minha responsabilidade nessa história. Donc je donne une forme tout à fait différente à ces mots. Então eu dou uma forma totalmente diferente às suas palavras. Autre possibilité encore. Ainda uma outra possibilidade. Le patient me dit que je suis un con et un sale. O paciente me diz que eu sou babaca e cretino. Et je lui dis, eh bien, ça me fait plaisir. Aí eu digo, eu estou muito contente com isso. Parce que, enfin, au moins pour une fois, nous sommes d'accord tous les deux. Pelo menos por uma vez na vida nós estamos de acordo os dois. Qu'est-ce qu'il va faire le patient? O que ele vai fazer, paciente? Il va rire et on va rire ensemble. Ele vai rir e a gente vai rir junto. C'est-à-dire que je définis, à nouveau, je définis de manière complètement différente les propos qu'il m'a adressés. Mais uma vez, eu defini de uma forma completamente diferente as formas, as proposições que ele me dirigiu. Donc, vous voyez ce que je veux dire avec ça, c'est que la forme n'existe pas encore tant que je n'y ai pas répondu. A forma não existe ainda se eu não respondi. On la construit ensemble. A gente constrói isso juntos. Le patient apporte certains matériaux. O paciente traz algum material. Et moi je lui donne une forme. E eu dou uma forma. Et par sa réponse à son tour, il va continuer la forme. E na sua resposta, ele vai continuar essa forma. Et moi, à mon tour, avec ma réponse suivante, je vais continuer la forme, etc. E eu por minha vez, dando a minha resposta, eu vou continuar dando forma. Ma manière de penser, ma manière d'accueillir ce que me dit mon patient, a maneira de pensar, a maneira de acolher o que diz o paciente, c'est aussi une manière de donner une forme à son existence. É também uma maneira de dar uma forma à sua existência. Et à son expérience. E à sua experiência. Et je pense qu'il y a des concepts. E eu penso que existem conceitos. Les concepts, c'est une forme. E conceitos são uma forma. C'est une forme que l'on donne à certains aspects de l'expérience. Então, são formas que a gente dá a certos aspectos da experiência. Je pense qu'il y a certains concepts qui sont très utiles d'un point de vue clinique, d'un point de vue diagnostique. Eu acho que tem conceitos que são muito importantes para a clínica. Pas important, critique. São muito úteis para a clínica. Mais qui peuvent être en même temps des concepts toxiques pour penser en thérapie. Mas que podem ser também conceitos tóxicos para pensar terapia. Par exemple, je prends juste un exemple. Eu vou dar um exemplo.
Le concept de répétition. Conceito de repetição. Répétition, c'est un concept qu'on utilise beaucoup en clinique. Repetição é um conceito que a gente usa muito na clínica. On va toujours repérer comment le patient s'y prend pour répéter des patterns dysfonctionnels, des choses comme ça. Então a gente vai sempre voltar a como o cliente vai usar padrões de repetição para que ele repita aquela história. Donc c'est un concept qui est intéressant pour diagnostiquer d'un point de vue clinique. É um conceito que é bom para diagnosticar do ponto de vista clínico. Mais si en tant que psychothérapeute, je pense avec le concept de répétition. Mas se, como psicoterapeuta, eu penso no conceito de repetição. Qu'est-ce que je fais? O que eu estou fazendo? J'enferme le client. Eu fecho o cliente. Le client, il ne va jamais répéter 2 fois la même chose. O cliente nunca vai repetir 2 vezes a mesma coisa. Il va peut-être répéter 10% ou 50%, mais pas la totalité. Ele vai repetir 10%, 50%, mas nunca a totalidade. Ça veut dire que moi, je ne vois pas la nouveauté. Isso quer dizer que eu não estou vendo a novidade. Ça veut dire que je vois que l'ancienneté. Eu só estou vendo o que é antigo. Premièrement. Primeiramente. Donc j'enferme mon client dans son histoire et dans son passé. Eu aprisiono meu cliente na sua história e no seu passado. Deuxièmement. Em segundo lugar. Deuxièmement. J'ai commencé à écouter les répétitions, ce qu'on j'appelle les répétitions de mes patients d'une manière différente. Eu começo a escutar as repetições do meu cliente de uma maneira diferente. Le jour où je me suis posé la question, mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire répétition? E o dia que eu me perguntei, o que quer dizer repetição? Répétition. Repetição. Qu'est-ce que c'est qu'une pétition? O que é uma petição? C'est une demande. Qu'est-ce que c'est qu'une répétition? O que é uma repetição? C'est une demande, c'est une redemande. É um pedido, um repetido. C'est une demande qui insiste. É uma demanda, um pedido que volta. Et pourquoi est-ce que le patient redemande? E por que o paciente está pedindo de novo? Eh bien, probablement parce que sa demande n'a pas été entendue. Provavelmente porque a sua demanda não foi escutada. Parce qu'il n'a jamais trouvé personne pour entendre sa véritable demande. Porque ele nunca encontrou ninguém para escutar o seu verdadeiro pedido. Donc, si le patient répète, então, se o paciente repete, c'est peut-être parce que je ne veux pas l'entendre. Talvez seja porque eu não quero escutá-lo. Je ne veux pas entendre ce qu'il demande, vraiment. Eu não quero ouvir o que ele está pedindo realmente. Croyez-moi. Vocês não acham? Et donc, si je vais changer ma posture. Então, se eu mudar minha postura, quand je me surprends à penser que mon patient est en train de répéter quelque chose, quando eu me espanto, assim, que o cliente está repetindo alguma coisa, je me dis à moi-même, eu digo para mim mesmo, Jean-Marie, il y a quelque chose que tu ne veux pas entendre. Jean-Marie, tem alguma coisa aí que você não está querendo ouvir. Você não está podendo, não está ouvindo. Cherche qu'est-ce que tu ne veux pas entendre. Procure o que você não quer ouvir. Et cherche pourquoi tu ne veux pas l'entendre. E procure por que você não quer ouvir. Probablement c'est parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Provavelmente é porque alguma coisa está me incomodando. C'est une forme. Là encore, c'est une forme. E aí, mais uma vez, é uma forma. Voilà, j'ai fini. Pronto, acabei.